conseguisse participar amanhã, né? Eu acho que é amanhã que você até tinha um compromisso, não é isso? Não, essa semana eu não tenho, não. A questão foi que a moça... Deixa eu abrir a câmera aqui, tanto que eu tô até em casa. A moça que me ajuda, né? E as crianças entraram de férias, Lady Murphy, essa semana já, né? Então, o Henrique é mais tranquilo, que já é maior. O Felipe que ainda, assim, e acostumou, ficou 2 anos vendo eu trabalhar aqui em cima, né? Tanto que ele acha que eu trabalho aqui em cima. Ah, mamãe, você vai trabalhar lá em cima? Minha casa tem 2 andares, então ele acha que é aqui em cima que eu trabalho. Aí ela começou a ficar desde sábado, domingo, assim, dor no corpo, dor de cabeça e tal. Eu achei melhor ela ficar em casa, né? Deve até ser esse surto, até para esse da gripe que tá tendo, né, no Rio. Mas ela tomou vacina, tanto da Covid quanto da gripe, mas vai saber, né? Aí eu achei melhor, entendeu? Porque falei, ai, não, fica aí uma semana, vamos ver, e aí eu aguento aqui as pontas. E para o Marcelo me ajudar de manhã é ruim. À tarde ele até consegue, mas de manhã ele não consegue. Aí é por isso, Fabrício. Uhum. Não, então, mas aí... Até estão ali embaixo na TV. É que, assim, como a aula de quarta e quinta é maior, não, acaba que chega um momento que o Felipe não já saturou. O Henrique não. O Henrique é aquele que deu o tablet e quer mais ficar jogando mesmo. Dá graças a Deus. Eu fiquei pensando até no seguinte, assim, se vamos supor, na quarta ficasse mais complicado para você, na quinta a gente usava esse dia da gravação até para poder disponibilizar para eles, né? Aí disponibilizava o dia que você conseguisse melhor, entendeu? Ah, entendi. Não, mas pode fazer qualquer coisa. Já teve vezes, assim, acho que ou o CH não podia, ou eu mesmo não podia, e a gente ia na parte do outro. Eu acho que é tranquilo, né, CH? Ah, sim. Sim. Sim, isso também acho que dá tranquilo. Para mim é a aula mais legal que tem. Sem dúvida. Bom, pessoal, os alunos que estão aí, gente, não liga não, né? Quem não sabe, né? Eu tenho 2, agora que eu vou fazer, né? Tem 2 meninos. E aí a gente fica rendido, né? Às vezes. Um já é maior, aí é mais tranquilo. Mas o Felipe, imagina, ele tinha 2 anos quando a pandemia entrou. Né? Então, ele passou muito tempo comigo em casa, então isso também é um complicador maior. Quando tá aí as escolas voltaram, tranquilo, mas agora entrou de férias, né? E a gente não ainda. Olha, ontem à noite eu estava lá na faculdade, né? A gente teve prova até já, né? Já iniciaram as provas aqui de finais, né? E aí uma colega estava contando que na sala onde ela estava, que aí a gente fica tomando conta de prova os alunos, eles são randomizados nas salas aqui, né? Então tem alunos de outros cursos também e tal. Aí ela estava tomando conta da prova e quando ela fechou a porta do horário de término de entrada dos alunos, que ela virou, que ela se deu conta que tinha uma menininha de 4 anos dentro da sala. Ela não tinha nem reparado. E a menininha, naquela coisa toda dos alunos sentados, não viu aonde a mãe sentou. Aí ela estava até meio, sabe, com aquela cara de que ia chorar, né? Aí eu falei assim, nossa, não, mas que dureza, assim, porque vai para fazer prova, coitado, né? Tem que levar a filha, naturalmente não tem com quem deixar. Olha, quem faz faculdade, tem até uma menina nessa, eu não sei que essa Gabriela tá aqui, que até fez minha segunda chamada. A gente fazer, estudar com o filho pequeno, olha, Fabrício, ser guerreiro, é muita força de vontade, porque não é fácil, não. Eu deixei para ter filho velho, né? Eu já fui ter filho depois que eu já tinha emprego e tal. Aí é mais fácil, porque, de certa forma, você consegue ter uma rede de apoio, né? Essa moça que me ajuda. Ainda assim, às vezes a coisa sai do esquema, né? Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe ora acorde meu irmão, que tem 3, ora me acorde, entendeu? Nessa pandemia que tudo fica meio maluco, que as crianças entram de férias, aí todo mundo trabalha, fica, né, aquela coisa. Não, a gente ainda tem tem que ser grato por isso, porque não é fácil, não. Não é fácil, não. Bom, são 8h06.
Todo mundo que está aí um dia vai passar, estava passando por isso. É verdade. São 8h06 e temos 14 participantes. Muito Mas é pouco ainda, maravilhoso, né? filho é muito bom. O que vocês acham? A gente já inicia? Oi? Eu acho que sim. O Carlos Henrique falou para Não iniciar. ouvi. Eu acho. Bom, Fabrício, depende do que você tem de. Isso, pode começar, Fabrício. Show. É a minha internet que tá mais lenta? Ou é a sua aí, Cris? Não sei. Tá demorando para comunicação Ai, desculpa, gente, é porque, olha, eu sinto tanta falta de conversar, eu adoro conversar, que eu começo já a falar, né? Não, Cris, então, a sua internet é que está mais lenta hoje ou é a minha? Porque a minha ficou dando umas falhas agora de manhã, aí eu fiquei Eu acho que a preocupado minha de escutar. internet está ruim. Hoje eu estou em casa, tá? Pode ser que ela esteja ruim. Eu vou desligar aqui porque tá travando, tá? Tá bom, tá Então tá falhando, às bom, vezes pessoal. Beijos. o seu vídeo e o seu áudio estão fora de É a minha, eu sincronia. acho que é. Eita, falhou de novo. Mas vamos lá então, pessoal. Vamos dar início aqui para a gente também não atrasar muito. Apesar do que assim, hoje a gente vai ter um conteúdo relativamente curto, assim. A gente tem um conteúdo denso, porque é um assunto muito importante, muito cheio de informações, vai remeter a outras informações de outras aulas, inclusive, principalmente a nossa aula de adrenais, tá? Que a gente vai estar falando aqui hoje. Eu não sei se já tem alguém gravando, eu até queria saber se o pessoal das gravações já está a postos. Alguém está gravando aí? Bom dia, Fernanda. Puxa, Cris, verdade, hein? Ó, conforme for, vocês estiverem lá no IV, eu passo lá também, nem que seja para a gente tomar um café. A Aline está gravando. Ah, tá ótimo, Aline, obrigado. Então a gente já está com a gravação aí a postos. Bom, então esse nosso assunto ele vai remeter aí a drenagem, principalmente, mas a outras situações também, que a gente discute aqui na disciplina, em outros momentos, né? A gente vai focar principalmente em sódio, cloreto e potássio, esses 3 eletrólitos. Vamos falar um pouquinho do bicarbonato, porque na hora que a gente fala do cloreto, invariavelmente a gente precisa também falar um pouco do bicarbonato, mas então a gente vai estar focando nesses eletrólitos que são aí monovalentes, tá? Digamos assim, então o sódio, né, com a sua carguinha +1, potássio, o cloreto com a carga -1, o bicarbonato. Então, a gente vai estar falando desses eletrólitos. Esses outros que estão até muito relacionados com influências nutricionais e outros eixos hormonais, como cálcio, fósforo, magnésio. Muitos livros, inclusive, eles tratam esses eletrólitos dentro de um capítulo à parte. Então, geralmente, eles colocam lá homeostase de cálcio e fósforo, equilíbrio de cálcio e fósforo e as paratireoides, porque as glândulas paratireoides vão ter muita relação com esses outros eletrólitos. Ou até mesmo eles colocam como capítulo de minerais, tá? Como o nosso curso, a gente teve essa espremida aqui nesse semestre, em função do semestre estar um pouco mais curto, a gente não vai conseguir abordar aí um tema específico. Então, para não ficar muito jogado, eu pensei assim, não, eu vou falar, né, de uma forma tranquila e aprofundada dentro desses eletrólitos aqui, sódio e potássio, e esses outros, inclusive, cálcio, fósforo, vocês também acabam ouvindo falar bastante sobre eles em outras disciplinas. Então, lá na parte de clínica de grandes animais, eu não sei como é que está a matriz agora da rural, né, se teve algum ajuste, mas a gente tem também muito essa parte de cálcio, fósforo, quando fala-se de grandes animais, quando se fala do hiperparatireoidismo na patologia também, né, na parte de anatomia patológica. Então, é uma forma de vocês também estarem ouvindo falar sobre esse tema em outros momentos, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham enquanto estiverem estudando,
sobre o assunto, vocês também podem recorrer a gente aí, que vai ser um prazer. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. Sempre, né, quando a gente vai iniciar algum assunto aqui na patologia, a gente já começa falando sobre a fisiologia, para depois a gente entrar na patologia propriamente dita. Primeiro a gente faz uma contextualização de informações aí relacionadas à homeostase, relacionadas à química fisiológica, fisiologia. E quando o assunto é distúrbio hidroeletrolítico, o próprio nome já está sugerindo uma coisa importante para a gente, que a água ela é fundamental nesse processo. Então, quando a gente remete a distúrbio hidroeletrolítico, eu preciso sempre estar atento a como está o status hídrico do meu paciente. Se ele está no estado de desidratação, ou se ele está normo ali, hidratado, né, normovolêmico. Tá? Então, isso vai ser importante porque, além da água estar representando cerca de 60% do peso corporal, então 60% do nosso peso é água, essa água é que está carreando esses eletrólitos todos que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Então, a água é onde esses eletrólitos estão solubilizados, onde eles estão ali dissolvidos. E nesses compartimentos que a gente tem no nosso corpo, dentro das células, fora das células, a gente tem proporções diferentes para cada eletrólito. Por exemplo, quando eu falo de sódio, ele é muito mais abundante no meio extracelular, ou seja, líquido extracelular, né? Como está mostrando aqui nessa foto, LEC ali, ó, líquido extracelular. Se você escrever FEC, né, também, fluido extracelular, tudo bem. Ele é muito mais abundante do lado de fora, então, o sódio, do que do lado de dentro da célula. Então, o sódio e o cloreto, que é, né, o casadinho anda junto, então o cloreto muitas vezes está junto aí, respeitando a concentração do sódio, ele também vai ser um eletrólito muito importante no meio extracelular. No líquido intracelular, a gente já tem outros eletrólitos, como aí, principalmente o potássio. Ele é muito rico no meio intracelular. Então, tudo está na água, só que, dependendo do compartimento, a gente vai ter maior concentração de determinado eletrólito numa parte do corpo, né, dentro de célula, fora da célula, tá? E os mecanismos que vão regulá-los também vão ser bem diferentes. Quando a gente pensa em regulação de alguns desses eletrólitos, a via de entrada deles no nosso corpo é a via oral. Mas em termos de alterações de concentração, acaba que essa via ela não é responsável pela maior parte dos casos de alteração. Os mecanismos que regulam a permanência desses eletrólitos no nosso corpo é que vão ser muitas vezes os responsáveis pelas doenças. Como assim, professor? Boa parte desses eletrólitos em excesso, pessoal, a gente perde eles do corpo através da urina, através das fezes. Então, se eu tiver alterações para mais, aí, principalmente, maior perda desses eletrólitos, eu posso ter diminuição da concentração deles no meu sangue. Tá? Então, a gente tem os mecanismos de manutenção deles sendo muito mais importantes, muito mais determinantes no que diz respeito ao quanto eu vou ter no final do meu corpo, do que o simples fato da introdução deles pela alimentação. Então, a maior parte dos casos relacionados a esses eletrólitos que eu estou falando. A gente tem os efeitos de retenção sendo os principais responsáveis pela manutenção deles. Tá? Em termos de água do nosso corpo, nessa distribuição de líquido extracelular e líquido intracelular, a gente tem aí aproximadamente 2/3 da água dentro das células. Então, é uma quantidade aí muito significativa, né? 2/3 da nossa água do nosso corpo fica no meio intracelular. Apenas 1/3 fica no líquido extracelular. E aí, dentro desse 1/3 aí do líquido extracelular, né, se eu considerar toda essa quantidade, 1/4 disso está dentro do nosso sangue. Então, aparentemente, quando a gente pensa onde tem água no nosso corpo, muitos alunos costumam responder de cara assim, né? Pensa, onde você acha que tem mais água no corpo? Aí eu dou as opções. E aí muitos acreditam que seja o meio intravascular, né? Dentro do vaso sanguíneo que teria maior quantidade de água. E não.
dentro das células é onde a gente tem maior quantidade de água, tá? Então, 2/3 da água está dentro das células, 1/3 só do líquido extracelular, e desse 1/3 ali, 1/4 desse conteúdo é o que está dentro dos vasos sanguíneos, tá bom? No líquido extracelular, a troca entre vaso sanguíneo e meio intersticial é muito fácil de acontecer. Então, as proporções dos eletrólitos que compõem o meio intersticial, né, na água ali do interstício, e com relação à água do vaso sanguíneo, as concentrações elas são quase que as mesmas, porque o sódio ele consegue passar facilmente pelos vasos sanguíneos, pela parede dos vasos e se difundir pelo tecido. Tá? E a mesma coisa o contrário, ou seja, do tecido ele vir para o vaso sanguíneo. Então, essa troca de muitos eletrólitos ali no meio extracelular, isso aí, tanto dentro do vaso quanto fora do vaso, é muito fácil de acontecer, tá bom? Agora, com relação a dentro da célula, fora da célula, a gente sabe que existem mecanismos que visam manter polaridades, né? Então, a gente tem aí uma concentração de determinados eletrólitos, como eu falei, que são mais abundantes no meio extracelular, porque a célula fica bombeando esses eletrólitos para fora, como o sódio, e maior concentração de determinado eletrólito dentro da célula. Então, os mecanismos aí que vão trocar eletrólitos através de uma membrana plasmática de uma célula serão mais específicos. A gente pode determinar eletrólito em vários contextos, em vários líquidos, fluidos corporais diferentes. Mas aqui, na nossa aula de hoje, a gente vai estar focando principalmente no sangue. Então, a gente vai estar falando das EMIAs, né? Ou seja, concentrações de eletrólitos no sangue. Hipernatremia, hipocalemia, tá bom? Então, a gente vai estar falando sobre os eletrólitos na corrente sanguínea. As alterações envolvendo eletrólitos, pessoal, elas muitas vezes vão ser secundárias a outras doenças. Daí é o que vale uma das importâncias, das relevâncias que a gente tem para essa determinação. Como assim, professor? Respondendo basicamente a pergunta, por que eu vou dosar eletrólitos na minha rotina? Com qual objetivo eu vou estar fazendo uma verificação da concentração de sódio, potássio, cloreto? Então, considerando essa primeira parte do que eu acabei de falar, alterações hidroeletrolíticas serão secundárias a outras doenças. E aí a gente de cara já tira doenças endócrinas como aquelas envolvendo as adrenais, o hipoadrenocorticismo como principal delas. Então a gente tem algumas possibilidades de doenças que envolvem eletrólitos e para que eu não precise ir de cara num exame mais caro, como a determinação de hormônios, fazer aqueles testes dinâmicos, exames que às vezes sejam mais difíceis de serem realizados na rotina, o seu exame de triagem já pode estar contando com uma determinação hidroeletrolítica. Então, você já vai ter visto ali, porque faz parte da sua investigação inicial para qualquer caso, né? Recebeu o animal, você vai fazer uma verificação do status hídrico dele. Então, será que ele está desidratado? Será que ele não está? Porque a proporção de água aí também vai ser importante na sua investigação. E, dentro disso, eu vou verificar alterações de concentração de eletrólitos também. Já que, principalmente, se a minha suspeita for doença endócrina, em muitos casos eu tenho alterações hidroeletrolíticas relacionadas a doenças endócrinas. Então, em muitos casos que o veterinário solicita, ele pode estar suspeitando de uma doença desse tipo. Ou ainda, alterações nesses órgãos que a gente falou, que regulam a homeostase de eletrólitos e que, na alteração da função, eu posso ter uma alteração hidroeletrolítica. Então, um quadro de uma insuficiência renal, né, uma doença renal crônica, ou mesmo uma injúria renal aguda, ou alterações de trato gastrointestinal, como diarreia, vômito, podem afetar e causar distúrbios hidroeletrolíticos. E aí, pessoal, muitas vezes, essas alterações, elas não são para doenças de trato gastrointestinal, elas não são muito pré-estabelecidas e muito fechadinhas num perfil de alteração. Como assim? Você pode ter alterações envolvendo uma diarreia que cursem com aumento ou diminuição da concentração de determinado eletrólito. Então, eu posso ter, causando ali, né, a diarreia refletindo
numa menor concentração de sódio para o corpo como um todo, ou se eu perco mais água sem perder o sódio junto, eu posso ter um aumento da concentração do sódio, já que eu estou perdendo a água que faz essa solução ali com esse eletrólito. Conseguiram acompanhar meu raciocínio? Se vocês não estiverem entendendo, vocês podem me falar, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui, gente? Eu posso ter alterações envolvendo doença de trato gastrointestinal, com vômito e diarreia ali no animal. E isso afetar para mais ou para menos a concentração de determinado eletrólito. Aí você vai pensar, então, professor, qual foi a utilidade de eu ter feito a determinação desses eletrólitos na prática? Se ele não me direcionou para possíveis diagnósticos, qual é a utilidade disso, então? Você vai precisar fazer uma reposição de fluidoterapia, um restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico. E ter essa informação pode te ajudar na melhor conduta terapêutica para esse caso. Então, além de me ajudar no diagnóstico, como o exame de triagem, para uma investigação de uma doença endócrina como o hipoadreno, ou até mesmo para você ver nessa questão de como ficou a alteração hidroeletrolítica frente a uma doença determinada, que está causando uma diarreia, que está causando um vômito, né? Que isso são sinais clínicos. Eu posso intervir da melhor forma, dando a esse animal a recuperação hidroeletrolítica dentro da alteração que ele está me apresentando. Tá? Então, essa determinação, embora ela não faça parte da nossa rotina em muitos casos, ela tem o seu valor diagnóstico, ela tem o seu valor dentro de uma investigação geral. Ok? Entendidos? Professor, por que não dá... Desculpa, eu demorei aqui. Oi? Diga. Eu falei, sim, tudo bem, desculpa que eu demorei aqui. Então, tá ótimo, obrigado. É a Ana que está falando, né, Ana? Sim, bom dia. Estou até reconhecendo já as vozes, já. Nossa, também eu falo pra caramba. As pessoas não nem aguentar mais a minha voz, inclusive. Nada disso. Tá ótimo. E aí, pessoal, muita gente às vezes pergunta assim, né? Aqui no nosso laboratório, por exemplo, na faculdade, a gente não tem um aparelho para essa determinação de eletrólitos. A gente vê aí uma evolução tecnológica bem grande dentro da medicina laboratorial, né? Existem alguns aparelhos que são mais antigos, que são chamados fotômetros de chama. A gente precisava até acender lá uma parte no aparelho, né? Ele subia uma labareda, porque era quando ele queimava os minerais ali, os eletrólitos, para poder depois fazer a determinação. Era um negócio bem assim, mais rústico, digamos. E hoje em dia a gente tem aparelhos até muito mais sofisticados, íon seletivos, que determinam com muito mais acurácia. Mas por que eu estou falando disso? Para muitos desses eletrólitos, a gente não utiliza equipamentos de rotina para poder fazer a determinação. Então, esses equipamentos de bioquímica, tipo espectrofotômetro, a gente não consegue usá-lo para determinar sódio, potássio. A gente precisa de um outro método analítico. Então, isso é que dificulta, né, pelo investimento ali de ter o equipamento no laboratório, a manutenção. Muitas vezes são aparelhos que a gente precisa manter ligados ali o tempo todo. Então, eles são bem complicados da gente custear, né, manter esse tipo de equipamento, ainda mais considerando que não tem muita demanda, né? O veterinário muitas vezes não solicita, como tão trivialmente assim, a gente solicita um hemograma, um exame de ALT, AST, ureia e creatinina. Quando a gente pensa em clínica de gatos, né? Aí já remetendo a Ana de novo, quando a gente pensa em clínica de felinos, tem uma importância muito grande a gente pensar em avaliação e possibilidade de hipopotassemia. Tá? Nos felinos, isso acaba sendo uma coisa mais recorrente e causa sinais clínicos bem significativos para a gente. Então, quando a gente pensa num ambulatório de felinos, né, uma clínica especializada, ter um exame desse perfil à disposição pode ser até bem mais interessante, até como uma medida emergencial ali para você fazer algum tipo de intervenção. Tá? Mas, na maioria dos casos, infelizmente, o veterinário, às vezes também por desconhecimento, né, acaba não solicitando muito desses exames na rotina, embora eles possam ajudar aí de alguma forma. Não são
tão barato, às vezes, como uma alt-creatinina. O custo, às vezes, é um pouquinho elevado, só a mais, tá? Mas nada muito significativo. Então, às vezes, custa aí o dobro do valor do que custaria uma enzima. Hoje em dia, a enzima aí, R$15, né? Mais ou menos o valor de enzima, R$10 a R$15. E aí o eletrólito fica aí um dobro desse valor, mais ou menos isso, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, a via oral, em termos de porta de entrada para esses eletrólitos, ela é comum a todos esses que a gente vai falar aqui hoje. O sódio, o potássio, o cloreto, tá? E até mesmo outros que a gente não vai estar falando aqui, e eles serão até esses outros muito mais regulados pela questão da via oral, o cálcio, o fósforo, tá? Mas aqui para o sódio, potássio, o cloreto, eles ficam mais à mercê, principalmente, desses outros controladores daqui de baixo. Trato gastrointestinal, então situações que envolvam vômitos e diarreias que podem acelerar as minhas perdas desses eletrólitos, e a questão da função renal, pela filtração glomerular e a função, principalmente a função tubular. Se a gente não tivesse, por exemplo, a recuperação de sódio que a gente faz através das nossas células tubulares, pessoal, a gente teria que ingerir cerca de aproximadamente aí meio quilo de sal a mais por dia para a gente conseguir manter a concentração de sódio que a gente tem no fluido extracelular, o que seria inviável, né? Imagina só, coisa absurda, fora de cogitação da realidade. Então, a concentração de sódio que a gente mantém no meio extracelular é tão importante ali para as manutenções de funções celulares, a função elétrica das células, principalmente quando a gente pensa no sistema nervoso, mas das células de um modo geral, né, aquela questão da despolarização, repolarização, tudo depende tanto dos eletrólitos que, se eu não fizesse essa manutenção, eu afetaria essas funções, então eu teria que ingerir muito mais sódio do que a gente ingere normalmente, ok? Então, a função da filtração glomerular, da função tubular, ou seja, a função renal, né, vai contribuir muito significativamente para esse compartimento plasmático. Essa tríade aí, esses três componentes, eles vão ser importantes. E quando a gente estiver falando de doença, lembra desses três. Então, quem participa da homeostase de sódio e potássio? Via oral, né, principalmente esses dois que a gente vai estar falando aqui. Via oral, trato gastrointestinal e função renal. Tá? Esses três confluem para o compartimento plasmático, que é o que a gente está dosando, da onde a gente está coletando a nossa amostra. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ir falando, tá, pessoal? Não fiquem aí com vergonha, não. Até na nossa penúltima aula, se não tiver vergonha, não vou acreditar nisso. Eu estou, inclusive, conseguindo olhar o chat aqui ao mesmo tempo. Eu entrei na nossa aula tanto pelo meu celular quanto aqui na apresentação no computador. Então, como eu não consigo ver o chat enquanto eu projeto a apresentação, aí aqui pelo celular eu consigo ir acompanhando o chat agora. Tive essa ideia aqui. Bom, o sódio, pessoal, lembrando aqui, né? A Cristiane falando, adorei. Viu? Agora eu consegui te ver aí, Cris. Pois é, isso aí foi uma estratégia aqui. Até quem me ensinou, na verdade, foi a professora Flávia. Eu estava conversando com ela, que ela também tem esse computador, e aí eu falei assim, Flávia, como é que você faz para dar os seus cursos pelo Google Meet e conseguir acompanhar o chat dos alunos lá? Aí ela falou que ela usa esse recurso. Ela, às vezes eu entro pelo meu celular e vejo o computador na apresentação. Vamos lá. O sódio, pessoal. Sódio que você fala é a Claire? Isso. Ela que é a dermato do meu cachorro. Problemático. Né? Fala, quando você estiver com ela, então, você fala que você está tendo aula comigo. Né? Vou falar com ela. Mandei um beijo para ela. Eu a vejo aqui praticamente toda semana na faculdade. A gente dá aula aqui junto, né? Aí teve uma época que eu perturbei mais ela, agora eu tô quietinha. Tá ótimo. E aí, ó, o Carlos Henrique falando ali, ó. Pois é, CH, tem os pontos negativos aí da história. Tem vários pontos negativos, na verdade. Mas tem alguns positivos também. Mas vamos lá. O sódio,
ele tem que funções, né? Então, a participação na atividade elétrica de neurônios e também naquela junção neuromuscular, né? A fibra muscular também vai ter essa dependência de manutenção da concentração de sódio e potássio. E como está mostrando aqui nesse GIF, pessoal, a bomba de sódio e potássio, ali a TPásica, tentando sempre jogar o sódio de dentro da célula para fora, mantendo esse gradiente ali, né? Alta concentração de sódio do lado de fora, e o potássio para dentro, né, às custas de ATP. Então, essa manutenção de sódio em alta concentração fora, potássio em alta concentração para dentro, isso tudo é o que vai assegurar, posteriormente, esses processos de despolarização, repolarização, todo aquele ciclo, que a gente até ouve bastante falar sobre isso na função cardíaca, mas a gente sabe que também esse processo do potencial de ação ele acontece na fibra muscular e na célula nervosa de um modo geral. Quando a gente pensa em alterações dessa concentração, como essas células são muito dependentes dessa manutenção, é onde a gente vê os sinais clínicos muitas vezes se manifestarem. Então, quando eu tenho alteração do equilíbrio hidroeletrolítico, perdendo água de dentro da célula, a célula desidrata, consequentemente, aumenta a concentração de sódio lá para dentro, ou a gente tem alterações da célula ficar muito repleta em líquido, então ela sofreu um processo ali de aumento de volume celular em função de acúmulo de líquido, por translocação de líquido ali, envolvendo concentração de eletrólito, então aquele efeito osmótico. Isso tudo vai afetar e causar sinais clínicos nesses sistemas. Então a gente vê principalmente alterações neurológicas. O animal pode chegar a um quadro de fazer uma convulsão, ataxia, entrar em coma, tremores, fasciculações. Então, serão alterações principalmente neurológicas relacionadas, já que a gente sabe que a função do sódio está muito associado a isso, à transmissão de potencial de ação, a todo esse processo de despolarização da célula. Então, os sinais clínicos, eles terão alterações relacionadas com mudança de volume desses compartimentos hídricos, particularmente falando desse líquido intracelular e o líquido extracelular no sistema nervoso central. Então, não dá para a gente dizer de forma direta que o aumento ou a diminuição da concentração causa determinado sinal clínico em específico, que tem um sinal patognomônico, restrito àquela alteração. Não, serão alterações aí envolvendo o sistema nervoso central, principalmente, mas que podem ser essas mesmas alterações, independente de ser uma hiper ou uma hiponatremia, por exemplo. Tá? Um aumento da concentração ou diminuição da concentração. Então, os sinais clínicos, muitas vezes, podem estar associados a sinais neurológicos ou neuromusculares. Agora, para a gente poder entender como que a gente chega nas alterações, é importante a gente lembrar dos mecanismos fisiológicos que regulam essa concentração. Então, a gente tem dois mecanismos principais que vão estar associados ao controle, à homeostase do sódio no nosso sangue. Então, a gente tem dois mecanismos fisiológicos principais. Serão o sistema renina-angiotensina-aldosterona, então aqueles que gostam da fisiologia vão estar vibrantes, aqueles que odeiam a fisiologia vão estar aí já, né, chorando, pensando, meu Deus, eu tenho que ouvir isso tudo de novo. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mas, assim, a gente vai extrair dessas informações fisiológicas o que é o mais importante para a gente entender agora o patológico, tá? Não que o restante também não seja importante, mas a gente não vai fazer o mesmo aprofundamento que com certeza vocês tiveram lá com o professor Luiz, professora Magda, né? Foram meus professores também na graduação, ótimos. E eu não tenho nem como chegar lá nesse nível de aprofundamento que os professores fizeram. E a vasopressina, que é um outro hormônio também muito importante para a regulação da concentração de sódio. Tá? Então, quando a gente pensar na alteração, primeiro resgata toda essa sequência. Resgata o sistema fisiológico que está associado à homeostase desse elemento. Tá? Então, a gente já falou da função dele na célula, essa função de impulso elétrico, transmissão, potencial de ação. Os sinais clínicos de alterações, que são basicamente inespecíficos para aumentos ou diminuições da concentração do sódio. A gente já vai falar das causas que levam especificamente a essas alterações, mas antes da gente entrar na patologia em si, a gente precisa resgatar a fisiologia. Então, vamos lá.
Como que funcionam esses mecanismos? Vamos primeiro lembrar da vasopressina, que é o ADH, o hormônio antidiurético. Como que ele é produzido? Onde ele é produzido? Gente, a vasopressina, ela é produzida por núcleos, por células, né, de neurônios, núcleos que estão localizados lá no hipotálamo. Então, lá no hipotálamo, eu tenho núcleos que recebem aferência sensorial ali, para chegada até esses núcleos, de outras partes do corpo, a presença de baroreceptores, por exemplo, localizados no átrio. Então, eles captam a variação de volume de sangue que está sendo ejetado ali. Existem também osmorreceptores localizados nesses núcleos hipotalâmicos. Então, o que eu tenho? Receptores que detectam a pressão, o volume de sangue ali dentro, né, do átrio cardíaco, de vasos sanguíneos também, isso tem baroreceptores, e osmorreceptores localizados nessas células dos núcleos hipotalâmicos. Osmorreceptores, então, são receptores que captam a alteração da osmolalidade. O que seria essa osmolalidade? É a concentração de solutos presentes ali naquele meio, por quilo de solvente, né? Então, toda vez que a gente fala de concentração, é uma coisa, um soluto diluído em um solvente. Então, eu tenho a água como nosso solvente, que a gente está falando aqui o tempo todo, e o soluto, nesse caso, eu estou me referindo ao sódio. Então, esses osmorreceptores, eles captam, opa, está mais concentrado, opa, está menos concentrado, tá? Então, a gente tem variações da osmolalidade. Todas essas informações de alteração de pressão, alteração de concentração, são captadas por esses núcleos hipotalâmicos, e se eu tiver, então, um meio ficando muito concentrado, muito hiperosmótico, ou o volume está diminuindo muito, né? Então eu tenho uma menor pressão de distensão na parede do átrio, isso vai significar o que para o meu corpo? Eu preciso dar um jeito de reter água. Ok? Quem está anotando, então anota essa informação aí. Se a concentração está ficando muito alta de sódio, ou se eu estou perdendo água no meu corpo, eu preciso dar um jeito de reter água. Perdendo a água, que eu digo, dentro do compartimento circulatório, tá? Então, o que ele vai fazer? Essas células, esses núcleos hipotalâmicos, vão liberar esse hormônio, que é a vasopressina, e ela vai seguindo pela fibra ali do axônio, até chegar na neurohipófise. Não sei se vocês lembram disso da histologia, mas a neurohipófise ela é feita de feixes de axônios, né? O corpo celular está lá no hipotálamo. E aí o hormônio ele vem circulando dentro da célula até que chegue aqui na neurohipófise. Então, nesse ponto é onde ele vai ser secretado. A gente faz até um certo acúmulo, um pouquinho desse hormônio dentro da fibra, até que ele chegue aqui nessa localização para ele poder ser liberado para a corrente sanguínea. E aí, quando a gente libera esse hormônio, o ADH ou vasopressina, o que ele vai fazer? Ele vai mandar a célula lá do duto coletor, a célula do duto coletor, criar uns canais chamados de aquaporinas, para a gente poder reabsorver mais água, impedir que a gente perca essa água na formação da urina. Ou seja, se eu ia perder maior volume de água pela urina, eu vou perder menos volume de água. Não estou alcançando o meu objetivo, gente? Se eu tinha, então, um aumento da concentração de soluto, porque eu estava perdendo água, agora eu estou tentando poupar água pela via renal para que eu aumente a concentração de água, né, a quantidade de água, e assim dilua esse sódio todo que está aumentando a concentração. Ficou claro esse momento aqui do ADH? Tudo bem? Isso às vezes é um pouco confuso, é meio complexo, mas foi até um pouco de revisão, né? Acredito que muitos já tenham ouvido falar sobre isso. Tá sim, professor. Show, obrigado. Eu ficar calada, mas eu fico com pena de te deixar assim, sem resposta. Ah, não, ótimo. Adorei, eu fico com pena. Mas é horrível isso. Não, é ruim, isso aí, exatamente. Aqui também em sala, né, o pessoal consegue dar um feedback maior. Eu notei muito essa diferença, assim, quando a gente voltou do remoto para o presencial aqui na faculdade, né, que aí essa interação pessoalmente voltou e foi muito melhor. Os alunos também diziam, a gente prefere assim, que a gente consegue olhar, né, na cara um do outro.
E, às vezes, até uma balançada de cabeça já é o suficiente de feedback, né? Pode estar pensando em outra coisa. Exato, é verdade. Já é alguma coisa. Agora, aqui não tem como ver vocês, mas então tá ótimo. Pode dar sempre esse feedback aí, não fica com vergonha, não. O corpo fala, isso aí, CH, exatamente. Mas aqui, gente, então, o ADH é o primeiro mecanismo que a gente está citando. Um segundo mecanismo importante é o que envolve a aldosterona, a velha conhecida aldosterona. Eu, às vezes, quando eu assistia às aulas de bioquímica, da patologia clínica, eu ficava pensando assim, gente, só existe esse hormônio no corpo porque tudo remete à aldosterona. A gente ouve falar da aldosterona na fisiologia, na química fisiológica, na patologia clínica, em várias aulas, mas, dada a importância dela, né, envolvendo várias enfermidades diferentes, em várias possibilidades, a gente acaba sempre remetendo a ela mesmo, não tem para onde a gente correr. Hoje sou eu a estar falando aqui de aldosterona. Mas, então, é o seguinte, a aldosterona ela vai ser liberada em função de um outro mecanismo regulatório, que é aquele segundo mecanismo que eu falei. Deixa eu só voltar no slide para reforçar. Falei primeiro da vasopressina e agora vou falar do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Não vou entrar muito em detalhes dele de novo, porque a gente falou sobre ele na semana passada, foi sobre adrenais, então a gente falou sobre ele. Eu acho que foi na semana passada, adrenais. E aí, quando que a gente falou sobre ele? No seguinte, aqui nessa região do túbulo distal, existem as células da mácula densa, é um grupinho de células ali que estão localizadas nesse segmento tubular, e essas células elas captam a variação do fluxo de passagem ali em função da concentração de cloreto de sódio que está passando. Então, se chega uma maior quantidade de cloreto de sódio, significa que o fluxo de passagem está mais rápido e aí não dá nem muito tempo de ficar reabsorvendo tanto cloreto de sódio. Então, a minha taxa de filtração glomerular está bombando. Está passando muito rapidamente aqui o cloreto de sódio. Agora, se chega uma pouca quantidade, é sinal de que a minha taxa de filtração glomerular está mais lenta, o fluxo sanguíneo renal está mais lento, e aí eu consigo reabsorver com mais eficiência ao longo desse caminho, tá? Então chega a menor quantidade de cloreto de sódio para mim na mácula densa. E falo que a mácula densa era como se ela fosse a vizinha fofoqueira que fica prestando atenção ali em cima do muro quem está passando na rua. Então a pessoa sai para trabalhar, dá bom dia para ela, chega do trabalho, dá boa tarde, dá boa noite, enfim. E aí aquela pessoa está sempre ali. Aí passou 3 vezes agora, hoje, né? Então está sempre ali prestando atenção. CH está rindo ali da minha comparação, né? Então é a vizinha fofoqueira. E como toda boa vizinha fofoqueira, ela tem que contar para alguém. E para quem que ela vai contar? Né? Para as células do aparelho justaglomerular. Então, as células do aparelho justaglomerular, que fica aqui, bem próximo a essa região do túbulo distal, justaglomerular, está perto do glomérulo, ela vai liberar renina. Essa célula justaglomerular vai liberar renina. E aí a fofoca vai desencadeando, né? Quando ela libera a renina, ela vai ajudar a converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. A gente já falou sobre isso, né? Vocês já estão cansados de ouvir falar dessa sequência. Não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas para quem ainda tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Então, a angiotensina 1, que é uma proteína, uma globulina liberada pelo fígado, ela vai ser, então, transformada em angiotensina 1, tá? O angiotensinogênio, perdão, acho que eu falei angiotensina 1 já de cara, né? O angiotensinogênio vai ser transformado em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora da angiotensina, que é uma enzima presente em capilares, tá? Do endotélio, principalmente dos pulmões, ok? CH falou aqui, é que percebe o que passa e começa a focar ativando toda uma cadeia de informantes. É isso aí, é bem essa analogia boba aí que eu faço com os alunos mesmo. E aí, gente, a angiotensina 2 vai promover uma série de efeitos pelo corpo, de modo a tentar aumentar a pressão arterial e, consequentemente, aumentar esse fluxo sanguíneo renal. Então, tudo começou com o fluxo sanguíneo renal, a velocidade de passagem ali, quanto de cloreto de sódio chegava na mácula densa, e no fim das contas, isso vai afetar justamente esse fluxo. Então, a taxa de filtração glomerular e todo o fluxo sanguíneo renal. Então, como consequência final da angiotensina 2, a gente vai ter vários efeitos. Aumento da reabsorção de cloreto de sódio, vasoconstricção, aumento também da própria liberação do ADH, então
aquela vasopressina que eu falei inicialmente pode ser estimulada a ser liberada pela angiotensina 2, aumento do centro da sede, né, de estímulo para beber mais água. Tudo isso vai sendo regulado também por efeito da angio 2, tá? Angiotensina 2. E aqui, né, deixando por último, mas não menos importante, chegamos na aldosterona. A aldosterona é um hormônio que vai ser estimulado aí a ser liberado, produzido, pelo córtex da glândula adrenal em função da ação da angiotensina 2. Então, a gente vai ter a liberação da aldosterona pela glândula adrenal, tá? Aqui, essa aqui é uma foto do livro do Guyton, né? Eu conheci um professor aqui da faculdade que ele trabalhou com um tradutor do livro. Então, ele diz até que a forma correta de dizer não é Guyton, é Guiton, né? Enfim, mas não sei como é que vocês conhecem o nome. É o livro de fisiologia que a gente mais recomenda, que a gente ouve falar nas aulas de fisiologia lá, na Rural aí mesmo. Então, essa foto está lá nesse livro. Esse livro é muito didático. Quem quiser revisar fisiologia renal, eu recomendo ele também. Tá? Temos livros veterinários muito bons, mas esse particularmente, embora não seja da linha veterinária, ele para mim é um livro muito bom, que eu gosto bastante. Então, gente, essa foto aqui é desse livro e mostra justamente como age a aldosterona. O que a aldosterona vai fazer? Então, nesse segmento tubular aqui, que é o túbulo coletor, ou o túbulo distal final, a partezinha já bem final ali, antes de chegar no duto coletor, propriamente dito, a gente tem a reabsorção de cloreto de sódio e a excreção do potássio. Esse é o papel da aldosterona. Como diz Heloísa Justen, lá dos gatos, bota estrelinha, coraçãozinho, florzinha, bota aí um monte de observações, porque essa função da aldosterona é importante para a gente entender as doenças daqui a pouco. Então, reabsorção do cloreto de sódio, eliminação do potássio. Quando a gente estiver falando de doença, a gente vai ver essa alteração acontecer. Então, eu jogo o potássio fora e recupero o cloreto de sódio. Essa função da aldosterona me ajuda a recuperar o sódio e eliminar o potássio. Tá? Ali também é onde começa a acontecer o papel do ADH, embora o ADH haja muito mais no duto coletor, mas nessa parte inicial eu também tenho maior reabsorção de água, também já começando ali, por ação do ADH. Se não tiver ADH, esse segmento tubular é impermeável à água, tá? Então, na ausência do ADH, eu tenho poliúria, eu perco a água pela urina, ok? E eu também tenho um tipo celular ali que participa do equilíbrio ácido-base. Nesse caso, jogando hidrogênios para a luz tubular. A gente consegue jogar uma concentração bem alta de hidrogênios, tá? Bem mais alta do que o gradiente de concentração permitiria, para eliminar prótons do nosso corpo. Então, participa do equilíbrio ácido-base, que seria um outro tema de conversa para a gente. A gente não vai entrar muito nesse mérito aqui hoje. Tá? E aí, pessoal? Como o sódio ele é muito importante para a manutenção do meu equilíbrio hídrico também, porque ele ajuda a deslocar a água dos compartimentos. Então, muitas vezes, uma alta concentração de sódio, mais alta do que o normal, né, no fluido extracelular, desloca a água de dentro da célula para fora. Então, essa célula é como se ela desidratasse, tá? E aí você tem alterações funcionais e sinais clínicos relacionados a isso. Então, o sódio ele mexe muito com a concentração e a quantidade de água do corpo. Por isso, também é muito importante a gente avaliar o status de hidratação do paciente. Aqui eu coloquei um quadrinho com 3 sinais clínicos, exames do exame físico que você vai fazer no paciente, turgor cutâneo, tempo de preenchimento capilar, alteração do peso corpóreo. Tudo isso também te ajuda a direcionar para observar que há uma desidratação. Tá? O histórico, né, se há uma diarreia, se há vômito ali acompanhando, ou se o animal não consegue beber água, ou se ele está também privado de água em si, né, se não foi dado água a esse animal, enfim, várias alterações clínicas que a gente pode estar observando. E aí, quando a gente parte para os exames, eu tenho umas possibilidades de alterações em exame hematológico, exame bioquímico, que vão ser fortes direcionadores.
Então, eu tenho o hematócrito, a concentração de proteínas, a concentração de ureia e a concentração do próprio sódio. Tá? Mas, lembrando, eu posso ter um animal desidratado e, com isso, se ele só perde água e não perde sódio junto, eu aumento a concentração de sódio. Mas eu posso ter ele desidratado com a concentração de sódio dita normal, quando eu faço a dosagem. Por quê? No processo de perda de água, ele está perdendo água e sódio na mesma proporção. Tá? Então, eu posso ter situações de hipernatremia, que é aumento da concentração de sódio. Por isso, eu até coloquei o NAzinho aqui, para você lembrar de natremia, quando falar de sódio, tá? Não vai ser hipersodemia, por exemplo, né? E aí, então, a gente pode ter hiper, ou posso ter normonatrêmico, ele tem a concentração normal, ou até mesmo, se o que ele perde é fluido hipertônico, então ele está perdendo água e muita concentração de sódio, que ele pode estar tendo uma diarreia secretora, ou no caso dos equinos, que perdem pela sudorese muito sódio, ele pode, inclusive, estar com a concentração de sódio mais baixa. Tá? Então, essas alterações, elas podem acontecer. Mas, em muitos casos, o que eu posso ter é a alteração que me indique uma hipernatremia. Em muitos casos, pode ser que a hipernatremia esteja presente. E os outros parâmetros também vão te ajudar. No hematócrito, o que a gente pode ver se tem uma desidratação? Pode ser que eu tenha, se libera o limite superior de referência, ele pode cruzar a fronteira ali e causar, então, uma policitemia, eu ter alteração de policitemia. E essa policitemia, acompanhando a hiperproteinemia, uma hiperproteinemia ali mais discreta, né, nesse sentido, você pode ter a confirmação de se tratar de uma desidratação. E aí a gente remete tudo aquilo que o professor Carlos Henrique fala muito com a gente, né? Cuidado se o animal tiver uma anemia, a anemia dele pode estar mascarada pela desidratação. Então, não se esqueçam daquelas informações lá da parte de hematologia, que elas também são importantes para essa verificação, tá? A ureia e por aí vai. Então, gente, sempre avaliem o status de hidratação do paciente. Agora sim, então, vamos entrar em patologia. Então, tudo isso que a gente falou aqui, lembrar do sistema renina-angiotensina-aldosterona, lembrar da vasopressina, que é o ADH, lembrar das fontes de quem participa do controle do sódio. Com isso na minha cabeça, eu consigo interpretar as alterações. Lembrem sempre, concentração, deixa eu tirar aqui para vocês focarem em mim, focar no que eu estou falando primeiro. Concentração é uma medida de um soluto em um solvente. Se eu aumento o soluto sem mexer no solvente, eu aumento a concentração. Se eu diminuo o solvente, ainda que eu não mexa na quantidade de soluto, diminuo o solvente, eu também estou aumentando a concentração. Tudo bem? Entendido isso, né? Porque na hora que a gente começa a falar, assim, interpretar a alteração, se a gente não tiver isso bem na cabeça, a gente se confunde. Então, vamos lá. Hipernatremia. Aumento da concentração de sódio no sangue. Hipernatremia. Eu posso ter a hipernatremia por déficit de água. Então, se eu tiver menor quantidade de água. Como assim, professor? O animal está restrito a beber água. Ou porque ele não consegue, ou porque não foi colocado água para ele lá no potinho. Tá? Então, restrição do acesso à água. Aumenta a concentração do sódio. Perdas insensíveis através da respiração, através da perda cutânea, principalmente um animal mais ofegante, né? Considerando aí que a gente tem pouca dessa perda cutânea nos animais ali domésticos, né? Cão e gato, mas a perda pela respiração, a ofegância, o animal com febre, pode ter essa perda insensível também. A perda renal, principalmente aqui, ó, diabetes insípidos e a diabetes mellitus. Qual é o sinal clínico dessas duas doenças? Poliúria. Então, a gente vai ter a perda de água pura aqui nessa diabetes insípidos, tá? Principalmente. E mesmo também na diabetes mellitus, a perda hídrica acaba sendo bem significativa por outra causa, pela questão da glicosúria, que vai ali acompanhando, né, na diabetes mellitus, que é o que diferencia as duas, né? A questão da insulina envolvida na mellitus, a insípidos não tem nada a ver com isso. Mas, no fim das contas, eu tenho poliúria. Professor, o que é diabetes insípidos? É a que está relacionada ou à deficiência de liberação de vasopressina,
ou a ação tubular dessa vasopressina. A gente, inclusive, chama de diabetes insípidos central ou diabetes insípidos nefrogênico. Ou seja, central se eu não libero o ADH. Nefrogênico, se o ADH é liberado, mas não consegue agir na célula tubular renal. Tá? Ausência de receptores para o hormônio, etc. Entendido? Então, na perda de água aí pura, sem a perda de sódio concomitante, concentra mais o sódio. E a perda pelo trato gastrointestinal, principalmente envolvendo diarreias aqui nesse caso. Então, isso quando eu perdi a água, aumentei a concentração. Isso aí, Cris até colocou ali para vocês, ó, vasopressina e ADH é a mesma coisa, tá, gente? Que é o hormônio antidiurético. E o excesso de sódio, o aumento da concentração de sódio, também pode levar à hipernatremia. Então, ó, agora eu estou mexendo no soluto. Então, o excesso de sódio. O animal que está ingerindo mais sódio, né? Então, a questão principalmente de bovinos, se ele tem o acesso ao sal, mas a água não na mesma intensidade ou facilidade, né? Isso faz com que ele também tenha um excesso de sódio, tá? Uma administração de um fluido hipertônico, então, numa recuperação de um animal, no atendimento, administração de um fluido que tenha característica hipertônica, ou hiperaldosteronismo, que seria uma condição muito, muito, muito rara. Tá? Eu coloquei aqui para a gente poder lembrar, inclusive, da aldosterona, que é a que a gente já falou anteriormente. Qual é o papel dela? Puxar o sódio de volta para o corpo, jogar fora o potássio. Então, se eu tiver uma superliberação da aldosterona, eu aconteceria com isso aqui com mais intensidade. Gente, eu nunca ouvi falar de alguém que tenha atendido um caso de alguém conhecido, né? Que tenha atendido um caso de hiperaldosteronismo. Então, assim, vai ser muito, muito raro de você observar essa situação acontecendo, tá? O hiperadrenocorticismo é uma situação que envolve a parte ali da zona fascicular, dos glicocorticoides, mas não afeta a aldosterona no caso clínico ali comum de rotina que a gente vê de hiperadreno, tá bom? Então, essa das situações seria mais rara de acontecer. E um erro, uma possibilidade analítica laboratorial, tá? Carlos Henrique até falou ali, o famoso salgadão, isso aí. O ser humano adora fazer o excesso de sódio, né? Pela questão aí da ingestão de muitos alimentos ricos em sódio, né? Adora fazer enganado pelo paladar, muitas vezes, né? Que se ele tivesse a consciência do prejuízo que traz, muitas vezes não faria. O erro, gente, aqui, no caso analítico, né, o fluido hipertônico. Ah, sim, o fluido hipertônico da administração do veterinário. Agora que eu entendi até que você falou. Primeiro pensei que você estava falando do salgadão de salgados mesmo, comprar. Ah, tá. Entendi. O erro aqui, pessoal, é pela evaporação do soro ou plasma. Então, quando você está manipulando uma amostra e você deixa destampada, é uma coisa mais restrita ao laboratório, né? E aí a água vai evaporando, a concentração do sódio vai aumentar por perda da água ali nessa amostra que você coletou. Então, seria uma situação mais de erro de manipulação, né? Não é uma situação patológica propriamente dita. Então, aqui, ó, essas talvez sejam aí as mais comuns, a gente pensando em termos de recorrência, né? Porque muitos sinais clínicos de diarreia, vômito, pode estar presente em várias enfermidades diferentes, diabetes mellitus, diabetes insípidos, a perda pela respiração, tá? Bom, a hiponatremia, que seria, então, o contrário, ou seja, eu tenho pouco sódio e a água ali, que pode estar em excesso, então, né, ou não, né, eu posso ter a perda do sódio ou ter a água adicionada em excesso. O que pode acontecer nesse caso? Uma possibilidade é a própria dificuldade para eliminar uma urina diluída ou uma ingestão ser muito maior que a eliminação. Existe uma situação que a gente chama de polidipsia psicogênica, né? Um animal que tem muita mania de ficar bebendo a água. Inclusive, lá naquela avaliação de capacidade de concentração urinária, existe o teste de privação hídrica, que é uma forma de você ver se o animal tem essa mania de estar bebendo muita água, polidipsia psicogênica. Então, o excesso de uma fluidoterapia também, ou mesmo dessa ingestão de água, que no caso a eliminação não acompanha tão prontamente ali a ingestão, tá? Um excesso mesmo da ingestão.
Mas existe uma situação que a gente pode lembrar dentro desse raciocínio, que é as situações de acúmulo de líquido em terceiro espaço. Então, situações que envolvem insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, cirrose, cursam com edema, e esse líquido, então, está saindo do compartimento circulatório, indo para espaço ali meio intersticial, se acumulando em algumas cavidades, né? Fazendo ascite, fazendo edema também pleural, enfim. Nessas situações, você vai ter ali uma hipovolemia, e isso é um dos mecanismos, lembra lá dos baroreceptores, né? É um dos mecanismos que ativa a retenção de água no corpo. Então, quando a gente capta que tem uma alteração do volume vascular, e aí, no caso, foi pela perda de água para esse terceiro espaço, você diminui, então, a quantidade de água dentro do vaso e ativa lá a vasopressina. Vai ativar também o sistema renina-angiotensina. E aí, consequentemente, você vai ter uma maior retenção de água, um maior estímulo a beber mais água. Então, você dilui o sódio que estava ali presente no líquido intravascular. Tá? Ajuda a fazer esse efeito diluidor. Então, nessas situações que cursam com alteração de pressão coloidosmótica, né, que a gente falou bem quando a gente falou sobre a albumina, né? Então, a cirrose hepática ali está por quê? Porque diminui a produção de albumina, altera a pressão coloidosmótica, síndrome nefrótica, perda de albumina pela urina. Então, essas situações, ou a insuficiência cardíaca, que também causa essa alteração dessa hemodinâmica ali, de retenção do líquido dentro do vaso, isso tudo causando acúmulo de líquido no terceiro espaço. Tá? Então, por efeito compensatório de maior ingestão hídrica, a gente acaba tendo lá na frente uma hiponatremia. Bom, se é baixa a concentração de sódio, além do aumento da concentração da água do solvente, eu posso pensar na própria diminuição do sódio. Então, a aldosterona e aquele papel lá de reabsorver sódio, jogar fora o potássio, se isso não está acontecendo adequadamente, né? Então, se eu tiver alteração dessa liberação da aldosterona ou a resposta renal para a reabsorção de sódio, e aí os rins perdem sódio pela urina, então a gente tem a perda renal de sódio, eu vou ter um déficit do sódio no próprio corpo. Posso ter perda pelo trato gastrointestinal? Ué, professor, peraí, perda no trato gastrointestinal também estava aqui, ó, na hipernatremia, é aquilo que eu falei. Diarreia, vômito, esses sinais clínicos ali, eles podem causar alterações variadas na concentração de sódio, tá? Por isso que a investigação de como está o status hídrico e eletrolítico do animal vai ser importante, já que eu posso, a partir de um mesmo sinal clínico, ter um leque de possibilidades de alteração. Então, aqui, se eu tiver, por exemplo, principalmente o vômito, ele pode levar à perda desses eletrólitos também de uma forma mais hiperosmótica. Então, eu perder esse conteúdo por inteiro ali, né? Tanto a água quanto também os eletrólitos carreados. Então, perda pelo trato gastrointestinal. O hipoadreno, que a gente falou também agora anteriormente, pela deficiência da aldosterona, que me manda recuperar sódio para o corpo e excretar potássio, o hipoadreno pode levar também, então, a uma hiponatremia, porque eu não estou conseguindo recuperar o sódio. Tá? Lembrando lá, a gente falou da aula de adrenalite. Hipoadreno, muitas vezes, está associado àquela adrenalite linfocítica, a uma destruição imunomediada da glândula. Então, compromete tanto a produção do cortisol, pela zona fasciculada, quanto a produção da aldosterona pela zona glomerular. Tá? Foi o assunto que a gente falou na aula da semana passada. É bom sempre dar uma recapitulada aí, ver as anotações, quem costuma anotar, tá bom? Aqui eu coloquei entre parênteses uma informação importante para a gente lembrar, que é a relação sódio-potássio. Ela é um forte direcionador, lembram disso? Ela é um forte direcionador para o diagnóstico do hipoadrenocorticismo. Por quê? Geralmente, quanto mais baixa for essa relação, mais indica que eu estou retendo potássio e jogando sódio fora. Que a aldosterona está me fazendo falta para poder reter o sódio e jogar potássio fora. Então, se eu estou fazendo o contrário, né, retendo potássio e jogando o sódio fora,
pode ser que eu esteja, então, em falta aí e não tenha aldosterona. Se essa relação, por exemplo, é menor que 15:1, já que eu sei que eu tenho que ter muito sódio, né? Menor que 15:1, é muito sugestivo de hipoadreno. Mas, geralmente, aí, outros valores, menor que 23:1, já é assim, opa, estou desconfiado, pode ser que seja o hipoadreno. Não que essa alteração da relação seja patognomônica ali, tipo, sempre vai acontecer somente no hipoadreno, pode acontecer em outras doenças também, mas ela vai ser um forte direcionador em exame de rotina para você, tá? No hipoadreno típico, né, que envolve a parte glomerular da glândula adrenal, não aquele que está restrito apenas à parte da zona fascicular, tá bom? A transpiração em equinos, a gente já comentou aqui agora há pouco que nos equinos, na sudorese, eles podem perder uma quantidade significativa de eletrólitos, uma característica da espécie, então eles produzem um suor ali, uma transpiração hipertônica, e aí eles podem perder uma grande quantidade de sódio, à medida que, principalmente, eles recuperam também a questão hídrica, o pouco sódio que sobrou vai sendo cada vez mais diluído, então ele pode fazer uma hiponatremia, tá? Então, em função de um exercício físico, e aí teve uma transpiração, você pode ter essa situação. E a translocacional, essa é bem interessante da gente pensar nela, é quando a gente tem substâncias osmoticamente ativas que retiram a água do meio intracelular, puxando a água para o lado de fora da célula. Olha que interessante, gente. O sódio ele fica muito abundante do lado de fora da célula. Ele tem menor quantidade dentro da célula. E aí, por aquele mecanismo osmótico, tenderia a querer entrar na célula, mas a bomba de sódio e potássio fica jogando ele para fora. Existem algumas substâncias que não entram facilmente na célula. Então, a menos que a célula queira captá-las, né? E aí, às vezes, se você tem uma hiperproteinemia, ou aumento de lipoproteínas, ou aumento de colesterol sanguíneo, isso tudo exerce uma pressão osmótica do lado de fora, e aí, como essas substâncias não entram na célula, não tem mecanismos, né, que pudessem compensar, já que eu tenho uma alteração delas, a água da célula sai para compensar na concentração. Então, dilui o sódio. Então, nesse caso, é uma realocação dos líquidos. Isso também pode ser uma alteração para a gente aqui significativa. A realocação dos compartimentos de fluidos. Então, o líquido intracelular sair da célula, tá? Ir para o meio extracelular. Então, é bem interessante aí também essa situação. O que você lembrou do Gatorade, o CH? Pode falar aí, fica à vontade. Fala do suor, Patrícia. Isso. Tá. O Carlos Henrique, ele sempre me chama de Patrício, gente. A falha. Não, e é engraçado que você disse que você conhece um Patrício, né? Por isso por causa disso. Mas é engraçado que, assim, na minha cidade, lá em Nova Iguaçu, não sei se tem alguém aqui também que seja de Nova Iguaçu, mas quando eu era criança, assim, algumas pessoas me chamavam de Patrício porque eu tenho uma irmã mais velha que é Patrícia. E aí as pessoas acharam que meus pais teriam tido essa criatividade, né? Do Patrício e Patrícia, né? Mas era mais voltado para isso. Agora você não conheceu, então não teria como ter esse referencial, mas ainda assim você me chama. Isso me lembra a minha infância. Toda vez que você me chama de Patrício, parece que eu voltei no tempo. Mas, próximo eletrólito, tá, gente? Vamos para o próximo aqui. Então, falamos do sódio, hipernatremia e hiponatremia, tá bom? Então, agora a gente vai falar do cloro, casadinho anda junto, e aí a gente lembra que o cloro ele é o principal ânion do líquido extracelular. Até pela questão da eletroneutralidade, né, como o cloro é a carga negativa, ele ajuda a equilibrar a carga positiva do sódio. Então, ele está sempre ali junto do sódio, tá? Ele ajuda a equilibrar dessa forma a questão da eletroneutralidade ali pelos eletrólitos. Bom, só que, então, as alterações envolvendo cloro sempre e somente estarão restritas às alterações envolvendo sódio? Não. Não somente isso. Em muitos casos, você pode ter o cloro andando junto com o sódio. E aí, se eu tiver hipernatremia, pode ser que eu tenha hipercloremia. Se eu tiver hiponatremia, pode ser que eu tenha hipocloremia junto, tá?
Mas, em algumas situações, o cloro pode se desgarrar do sódio ali e ter alterações em isolado só para ele, em função de um outro que também está envolvido com cloro, que é o bicarbonato, e aí entra a questão do equilíbrio ácido-básico. Então, o cloro pode acompanhar o sódio ou não. Professor, como é que eu vou saber se a alteração do cloro está acompanhando o sódio ou ela está baseada no equilíbrio ácido-base em função do bicarbonato? Não se preocupem em decorar isso que eu vou falar aqui agora, é mais uma observação, tá? Mas existe, inclusive, uma continha que você pode fazer para saber se o cloro está acompanhando a concentração de sódio ou não, e é por isso que você está tendo a hipercloremia ou a hipocloremia. Então, existe uma formulinha para você verificar o que a gente chama de cloro corrigido. Nos livros tem essa formulinha que a gente faz, tá? Mas eu não vou cobrar isso de vocês na prova com relação a isso. Se eu tiver que colocar alguma coisa do cloro, né, que é uma coisa menos discutida, menos importante, digamos assim, eu vou estar contextualizando de modo que você vai entender dentro do que a gente está falando aqui, tá? Então, não vou mandar vocês fazerem conta de cloro, nada disso, não. Mas, só para vocês saberem que é possível, laboratorialmente, a gente diferenciar se o cloro está acompanhando a concentração de sódio, por isso que está tendo a hipercloremia, ou se também está associado a uma alteração do equilíbrio ácido-básico. Mas, professor, como o cloro pode sofrer a influência do equilíbrio ácido-básico? Como que isso acontece? Para a gente poder lembrar disso, a gente precisa lembrar dessa equaçãozinha aqui. Vamos lá. Meu Deus, essa equação de novo. Essa equação de novo, ela é importante para a gente. Aqui, eu só achei essa figura na internet, fiquei com preguiça de refazer uma para mim. Depois eu vejo se eu faço com mais calma. Mas ela, o que eu quero falar com vocês começa da direita para a esquerda, tá? Então vai ficar aqui o contrário no esquema. Mas eu estou apontando aqui no mouse, eu acredito que vocês estejam vendo, né, o meu mouse mexendo aqui na tela, e aí vocês podem ir acompanhando por isso, tá? Qualquer dúvida, vocês me falam. É o seguinte, pessoal, no nosso sangue, a gente está o tempo todo aí produzindo ácidos, né? Em função do metabolismo normal. Como assim, professor? Ácido lático, que a gente produz aí pelas próprias hemácias, principalmente, né? Então, elas não precisam nem estar fazendo nada de diferente, elas estarem vivas, fazendo glicólise, elas produzem ácido lático. Quando a gente metaboliza aminoácido, a gente produz ácido. Se tem até mesmo uma produção de corpos cetônicos no jejum prolongado, ácidos. Então, o nosso corpo tem uma tendência ao que a gente chama de uma acidose. Só que a gente tem mecanismos homeostáticos que impedem isso. Então, existem vários mecanismos que visam jogar esse excedente de ácido fora. Por exemplo, agora há pouco eu mostrei para vocês que a célula tubular renal secreta ácido para a luz tubular. E isso é uma forma de eu jogar ácido fora do meu corpo. Então, os rins participam do equilíbrio ácido-básico. Vocês viram isso lá na química fisiológica, com certeza. Se alguém já esqueceu, alguma coisa assim, pode ir falando aí, tá? Então, a gente excreta esse ácido aqui em excedente. Mas, além de ter mecanismos para tentar jogar esse ácido fora diretamente, eu tenho um tampão, né, um componente de um tampão, que é o bicarbonato, e ele atua como se fosse uma esponja. Então, ele absorve esse H+ livre no meio. O bicarbonato ele tem essa carguinha negativa aqui, ó. E aí, então, ele se atrai com essa carguinha positiva do hidrogênio, forma-se um ácido carbônico, e por ação de uma enzima, que está no meu sangue, em vários outros lugares do corpo, que é a anidrase carbônica, a gente vai transformar esse ácido carbônico em CO2 e água. Então, o ácido que eu liberei pode ser tamponado pelo bicarbonato, que é um tampão majoritário do meu líquido extracelular, e aí eu transformo em ácido carbônico, pela ação da anidrase carbônica, eu transformo em CO2 e água. Esse CO2, a gente já pode supor o destino dele, né? Sair pelo alvéolo pulmonar, troca gasosa. Então ele vai embora, tchau, adeus, saiu na inspiração. Consequentemente, eu não consigo deslocar mais a equação para o lado de cá. Então, é como se ela fosse um fluxo meio que, quase que unidirecional, né? A gente vai captando os H+, direcionando para cá, para a esquerda, jogando o CO2 fora na expiração. Essa é a sequência normal para o equilíbrio ácido-básico. Professor, que raios isso teria a ver com o cloro? O que isso tem a ver com o cloro? É o seguinte,
O cloreto, né, melhor dizendo, que é o íon, então, né, que é o cloro com a carguinha negativa, ele geralmente se equilibra com relação à concentração de bicarbonato. Então, nas situações nos quais o bicarbonato estaria em menor quantidade, a quantidade de cloreto aumenta. E na situação contrária, ou seja, quando eu tivesse uma maior quantidade do bicarbonato, o cloreto iria diminuir. Então, quando a gente determina a concentração de cloreto nesses aparelhos que fazem hemogasometria, muitas vezes é para ajudar a caracterizar se eu tenho um aumento ou diminuição da concentração do bicarbonato, já que os dois se compensam nesse sentido. Então, geralmente, o cloro, aqui eu coloquei uma foto, um esqueminha mostrando o eritrócito, né? Só para mostrar que o cloreto entra quando o bicarbonato sai, né? Ou o cloreto sai quando o bicarbonato entra na célula, pensando aqui especificamente na célula. Mas a gente pode transferir esse raciocínio também para o compartimento sanguíneo. Então, como a gente tem que ter essa eletroneutralidade desses componentes, geralmente o cloreto e o bicarbonato eles são opostos nesse sentido. E aí a gente precisa remeter a essa aula de equilíbrio ácido-base. Ou seja, hipercloremia, se não estiver acompanhando uma hipernatremia, ou seja, do casadinho da junta, a primeira regra que a gente lembra do bicarbonato. Então, se eu tenho alta de cloreto, é porque eu tenho bicarbonato baixo. Qual é o nome da alteração do equilíbrio ácido-base para bicarbonato baixo, gente? Quem responde essa aí? Alcalose? Acidose. Acidose. Quase ali, bateu na trave, a outra colega que participou. Acidose, isso aí. Então, a baixa concentração de bicarbonato é uma acidose metabólica, né? Posso ter uma acidose metabólica. Beleza. Se eu tiver uma alcalose respiratória, no qual aí a gente vai tentar ter uma compensação de função renal, né? Uma alcalose respiratória, os rins vão tentar compensar, e aí a gente pode ter ali como uma resposta compensatória, né? A acidose ali para tentar compensar a alcalose, para puxar para o outro lado da balança, a gente também pode ter bicarbonato mais baixo, então o cloreto vai estar mais alto. Tá? Então, associem sempre a essa questão. Se o cloreto acompanha a concentração do sódio, a hipercloremia está associada à hipernatremia. Mas, se não tem a ver exatamente com o sódio, por aquelas causas do sódio que a gente já falou, né? Então, eu não vou pensar lá naquelas causas, mas então está associado a um distúrbio do equilíbrio ácido-base. Na acidose, baixa de bicarbonato, hipercloremia. Na alcalose, hipocloremia, porque o bicarbonato vai estar alto. Tá bom? Na alcalose. Bem complicadinho esse momento, né? Mas quando a gente repete isso 10 vezes, a gente decora. Então, para a hora de decorar para a prova, para a vida, né? Principalmente aqueles que quiserem trabalhar com a parte de urgência, né? De intensivismo, anestesia, fala-se muito de equilíbrio ácido-base, tá? Cada vez mais que a gente tem visto aí a especialização dentro da medicina veterinária se fazendo muito presente, então, para galera que fala assim, eu não quero saber disso, eu quero fazer anestesia, vou fazer uma pós-graduação e especialização em anestesiologia. Chega lá, um dos primeiros módulos é equilíbrio ácido-base. Vai ouvir tudo isso de novo. Então, o máximo que você já conseguir reter aqui agora, acreditem, vai ser muito bom para lá na frente vocês usarem essa informação. Tá? Então, hiper e hipocloremia, tudo bem? Ficou claro aqui, pessoal? Cadê o feedback, Ana, para eu ficar... Sim. Show, obrigado. Tudo certo, né, João? Valeu. E aí, gente, nosso último eletrólito do dia, potássio. O que tem aqui do potássio para a gente saber? Coloquei o mesmo GIF para a gente lembrar que o potássio é jogado para dentro quando o sódio é jogado para fora, nossa tradicional bomba de sódio, potássio e TPA. E aí, ele é o principal cátion do líquido intracelular, então ele está em alta concentração no meio intracelular. Gosto de tirar depois do GIF, senão a gente fica hipnotizado por ele, né? E não consegue olhar os tópicos. Mas ele, então, é o principal cátion do líquido intracelular. Esse potássio, ele também participa da função
de transmissão, de impulso nervoso, toda a questão de despolarização da célula, né? A despolarização, na verdade, é um processo mediado pelo sódio, mas a etapa de repolarização conta com o potássio. E aí todo o ciclo, né? Esse ciclo de despolarização e repolarização. Então, envolve esses dois eletrólitos. E o potássio, então, alterações na concentração dele vão envolver também alterações, mas aí até mais focada em sinais musculares, tá? Disfunções do músculo cardíaco, que é um órgão que a gente sabe que está o tempo todo trabalhando com a questão de repolarização ali, para poder estar bombeando o sangue, mas também eu posso ter alterações de músculo esquelético, tá? Então, tanto o músculo estriado cardíaco quanto o músculo estriado esquelético podem demonstrar sinais clínicos de alteração de potássio. Detalhe, alta concentração de potássio, né, tanto a alta quanto a baixa, são muito críticas, são preocupantes, mas uma alta concentração de potássio pode matar rapidamente. Então, a hiperpotassemia, ela é muito crítica nesse sentido de algo que você precisa reverter. Às vezes, por exemplo, a gente vai falar das causas daqui a pouco, mas quando a gente tem um caso de um animal com uma ruptura de bexiga, no qual ele iria jogar esse potássio fora do corpo, né? Ele formou a urina, lembra da ação da aldosterona, né? Puxar o sódio, jogar potássio fora, e tudo iria seguir todo o caminho normal, passar pela vesícula urinária, né? Pela bexiga, sair pela uretra e tchau. Só que o animal sofreu uma ruptura de bexiga. E aí o potássio caiu naquele espaço ali do peritônio, que é uma grande membrana que vai absorver muito conteúdo, e isso volta para a circulação sanguínea. Esse animal pode demonstrar uma alteração num eletrocardiograma, por exemplo, rapidamente, ali, muito significativa, o que pode levar ele à morte bem rapidamente também. Tá? Então, a hiperpotassemia, ela representa uma emergência, algo crítico aí que pode levar à morte rapidamente. Por quê? Eu aumento aquele tempo refratário e aí, consequentemente, eu diminuo o ritmo cardíaco. E aí a gente tem como alteração principal a bradicardia. Então, às vezes, o animal que tem alterações nos quais você esperaria uma taquicardia, pode, dependendo do caso, né, se ele tiver um hipoadrenocorticismo, ou se ele tiver uma situação dessas como uma ruptura de bexiga, que aí você esperaria um efeito taquicárdico e tal. Na verdade, você pode estar tendo uma bradicardia ali. Opa, será que o potássio está alterado aí? Vamos verificar como é que está essa concentração do potássio. Olha o quanto que a determinação de eletrólitos ela pode ser importante para a gente. Ok? Tem outras situações também que a gente já vai mostrar. Mas só para a gente contextualizar, eu preferi falar esse exemplo aqui no primeiro momento. A hipopotassemia ela vai cursar com fraqueza muscular. E o gato, que demonstra esses sinais mais facilmente, ele faz aquela ventroflexão do pescoço. Então, muitas vezes, quando há essa baixa concentração do potássio, que a gente já vai dizer as causas daqui a pouco, a gente pode observar essa alteração clínica, tá? Da ventroflexão do pescoço. Vamos às causas, então. Estamos falando de concentração de um eletrólito que é mais abundante no meio intracelular do que no meio extracelular. Ok? Então, vamos pensar aqui. Aumento da concentração do potássio. Se eu administrar uma solução rica em potássio, porque eu estou achando que o sinal clínico é coerente com uma hipopotassemia, mas eu não tive como verificar exatamente, enfim, e aí eu fui intervir, né, inadvertidamente, ou errei no cálculo da dose e fiz a mais, né? Posso causar uma hiperpotassemia. Então, uma administração de líquidos com alta concentração de potássio, tá? Alimentos e tal, ainda que a gente tenha alguns alimentos mais ricos em potássio, se os outros mecanismos regulatórios estão ok, toda a questão hídrica está tudo bem, geralmente eles ajudam a compensar esse aumento de ingestão. Então, dificilmente uma ingestão por via oral, normalmente, causaria um problema. Aqui está mais associado a uma administração mesmo de líquido, de forma a ser uma intervenção veterinária ali no caso. Agora, o que pode acontecer, em muitos casos, é a diminuição da excreção do potássio. Eu falei para vocês que é papel da aldosterona mandar o quê? Reabsorve sódio, excreta potássio. Tá? Então, repete isso igual um mantra aí na sua cabeça.
Reabsorver sódio, excretar potássio. Reabsorver sódio, excretar potássio. Esse é o papel da aldosterona. Se eu tiver um prejuízo para essa função renal, de conseguir produzir urina, consequentemente jogar o potássio fora, Carlos Henrique riu daí do meu mantra aí. E aí, se eu tiver prejuízo para excretar esse potássio, jogar o potássio fora, uma situação que envolva uma injúria renal aguda com oligúria, né, menor produção ali de volume de urina, ou anúria, não consegue mais produzir urina, eu vou estar retendo potássio no corpo, gente. Meu objetivo é jogar o potássio fora. Obstrução, ruptura, obstrução da uretra ali por um cálculo que se alojou. Então, o gatinho obstruído, né? Ou o animal que sofreu uma ruptura de bexiga por um atropelamento, algum tipo de trauma, enfim, um procedimento, pode ter aquele potássio extravasando no peritônio, isso tudo vai sendo reabsorvido, a história que a gente falou. Então, aumenta a concentração do potássio no corpo. Tá? Eu estou diminuindo a minha excreção do potássio, então ele fica retido. Diminuição do fluxo tubular, situações que levem a uma hipovolemia. Não consigo produzir urina, né? Eu dependo do fluxo tubular para produzir a urina. Então, se eu tiver uma hipovolemia, o volume está baixo, lembra? Passa tudo com mais lentidão pelos túbulos. E aí, várias situações de injúria renal aguda podem prejudicar a excreção de potássio também. Até mesmo uma doença que afeta diretamente os rins, como uma leptospirose, por exemplo, ou o uso de alguma substância que seja nefrotóxica, desses antibióticos aminoglicosídeos, que são tóxicos para a célula tubular renal. Tudo isso vai prejudicar a função tubular, que joga potássio fora. Tá? E aí você não consegue fazer isso. Lembra da aldosterona. E aí, o hipoadrenocorticismo, de novo aqui na jogada, não estou jogando potássio fora, retenho potássio, hipoadreno, a relação sódio-potássio, lembra, vai estar alterada ali para a gente, vai estar diminuída, porque o meu denominador, que é o potássio, está aumentando, enquanto o sódio está sendo jogado fora pela urina. E a translocação? Lembra, gente? Potássio é muito abundante dentro ou fora da célula? Dentro da célula. E se o potássio de dentro da célula for para o lado de fora da célula? Ué, professor, como que isso pode acontecer? Nas seguintes situações. Vou falar a primeira situação aqui, está fora da ordem do que eu vou dizer, porque eu acho que vai ficar mais fácil para você já começar a pensar junto comigo. Se essa célula sofre uma lesão, ela se rompeu, e os alunos falam que eles gostam das minhas sonoplastias também, né? Sofreu uma lesão, então essa célula rompeu. E aí, o potássio que estava dentro da célula foi para o lado de fora. Hiperpotassemia, certo? Então, lesões extensas, como, por exemplo, uma rabdomiólise, não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, rabdomiólise. Está muito aí associada principalmente aos equinos, por aquela questão lá do manejo nutricional e o esforço físico, etc. Né? E aí, na rabdomiólise, essas ligações são muito chatas desses números misteriosos, né? Parece que tem época que aumenta ainda mais. Na rabdomiólise, o potássio de dentro da célula extravasa para fora. E aí eu tenho um aumento da concentração de potássio do meio extracelular. É a primeira para a gente pensar, ok? Tem outra, que aí essa talvez seja um pouco mais difícil da gente lembrar dela às vezes, que envolve o equilíbrio ácido-base. Como assim? Se tem muito hidrogênio do lado de fora, qual é o nome dessa alteração que a gente vai dar? Alta concentração de prótons, alta concentração de hidrogênio do lado de fora. É uma acidose. Acidose. Perfeito, isso aí. Numa acidose metabólica, então, eu tenho alta concentração de prótons. Professor, dá um exemplo para eu poder fixar isso melhor. Sim, cetoacidose diabética, produção de corpos cetônicos. Alta concentração de hidrogênios. O hidrogênio é carga positiva. Olha o que vai acontecer. O hidrogênio vai querer entrar na célula, porque ele está em alta concentração do lado de fora, e a célula vai olhar e falar assim, peraí, deixa eu ver o que eu posso jogar para fora, que também tem uma carga positiva. Já vai, potássio, vai embora. Manda potássio para fora. Então, o hidrogênio entra, potássio sai. Hidrogênio entra, potássio sai. Tá? E aí a célula vai tentar fazer isso para equilibrar eletricamente, né? Mariana. E aí a gente tem essa
aumento da concentração de potássio do lado de fora. Beleza? Acidose metabólica. Outra situação, deficiência de insulina. Professor, o que insulina tem a ver com isso? É o seguinte, a insulina ela manda a glicose entrar na célula, né? A gente está cansado de saber isso. Diabetes, hiperglicemia, porque a insulina não entra a glicose não entra na célula, não tem insulina. Mas a insulina também favorece a entrada do potássio. Então, na deficiência dela, eu também posso ter um aumento da concentração de potássio do lado de fora, junto com a glicose. Tá? E aí, pensa no seguinte, está deficiente da insulina e ainda estou entrando em acidose metabólica por causa da diabetes, imagina o potássio onde vai parar, né? O céu é o limite. Então, eu tenho 2 mecanismos que podem estar somados no paciente diabético descompensado. Gente, que pergunta boa de prova, hein? Ia ficar bonito essa, hein? O que vocês acham? Vocês iam acertar essa? Ó, pensa aí, paciente com cetoacidose diabética, acidose metabólica. Na deficiência de insulina, a glicose não entra na célula, não entra potássio também. As 2 coisas se somam para jogar o potássio lá para cima. Isso é bom, hein? Gostei. Beleza? Hiperpotassemia. Ok? E a hipopotassemia? Diminuição do potássio. Vamos lá, primeiro esse aqui. Diminuição da concentração do potássio. Estou pensando no soluto em si. Menor ingestão do potássio, né? Ok, a porta de entrada, né? Via oral, trato gastrointestinal, tá? Ou também soluções que pudessem diluir mais, mas isso não vai ser muito mandatório para a gente. Menor ingestão, soluções pobres em potássio. A perda do potássio ela vai ser mais significativa, envolvendo aqui função renal de novo. Então, perda de potássio. Como que eu posso perder potássio? Pelo trato gastrointestinal. Então, principalmente o vômito, representando novamente uma causa aqui significativa, mas a diarreia também pode ser, tá? Perdas pelo trato gastrointestinal. Parvovirose, né, Mariana? É isso aí, verdade. É uma causa aí, essa enterite violenta, né? Uma gastroenterite hemorrágica perigosa. Eu lembro sempre, assim, para doença renal crônica, porque em muita doença renal crônica a gente tem uma fase inicial ali que é poliúrica, e aí o animal, nesse fluxo intenso de produção de urina, ele está jogando potássio fora mais rapidamente, tá? E aí a gente geralmente tem a hipopotassemia nesse caso. Ok? E aí, ó, Carlos Henrique destacou o sinal clínico importante. Lembra? O neuromuscular lá que a gente falou, os sinais musculares serão críticos. E aí o gato faz aí muitas vezes aquela ventroflexão do pescoço pela perda dessa tonicidade dos músculos cervicais, tá? Pode fazer ilho paralítico também. Então ele faz aquela distensão de alças intestinais, fica com constipação. Isso aí é sinal clínico de alteração muscular e essa fraqueza. Diuréticos, se eu produzo mais urina, se eu aumento essa velocidade de fluxo de produção, eu jogo o potássio fora mais rapidamente, ó. O potássio está indo embora ali. Não tem problema com a aldosterona, tá? Diurese pós-obstrução, esse é muito interessante, gente. O gato estava obstruído. Quando você desobstrui, ele muitas vezes faz uma poliúria ali naquele primeiro momento, e isso pode levar ele a uma hipopotassemia no fim das contas, pelo aumento do fluxo de perda de potássio, tá? Então, a diurese pós-obstrução, ela pode levar também ao prejuízo aí para hipopotassemia. Hiperaldosteronismo, gente, só coloquei aqui porque está listado, tá? Mas é a causa raríssima também, o hiperaldosteronismo. Então, não coloquem isso como uma primeira possibilidade, né? Pensem nessas outras que seriam mais comuns. Mariana destacou a questão da parvovirose, né, como uma perda pelo trato gastrointestinal, a doença renal crônica, e aí pelo efeito de poliúria da doença renal, diuréticos, diurese pós-obstrução, tudo isso levando a hipopotassemia e a esses sinais de fraqueza muscular que a gente falou, tá? Translocação. Professor, tem como entrar ainda mais potássio de fora para dentro da célula, né? Então, entrar mais potássio na célula? Sim. Pelas situações justamente contrárias ao que a gente falou da translocação de dentro para fora da célula. Então, eu falei para você que na acidose, o potássio sai da célula. Na alcalose, o potássio vai entrar na célula. Tá bom?
Então, enquanto que na acidose ele sai, na alcalose ele entraria. Porque na alcalose eu tenho menor concentração de hidrogênio, né? E o hiperinsulinismo, tal como a insulina na deficiência impedia o potássio de entrar na célula, no excesso de insulina entra muito potássio para a célula. Então, hipopotassemia. Ok? Translocação ali, então entram essas possibilidades envolvendo potássio. Tá, pessoal? Quem está assistindo pelo computador fica mais fácil para acessar. Mas quem quiser ver depois também pode digitar o nome, né? Esse slide já está disponível para vocês lá no grupo da turma, no WhatsApp. É um artigo sobre polimiopatía hipocalêmica, entra nesse contexto do que a gente está falando aqui, da fraqueza muscular do gato, né? E hipertensão secundária, o hiperaldosteronismo primário felino. Eu coloquei ele porque é uma alteração bem, bem rara, né? E aí é interessante para vocês verem que já tem descrição sobre isso. Até a Rosemar ali, ó, faz parte, Rosemar Freitas, né? O Carlos Henrique falou gato massinha. É esse aí mesmo. E aí a gente tem essa alteração causando esses sinais clínicos de fraqueza muscular. Então, pelo QR Code, se você mirar aí o seu celular, né, falando tipo esses programas de televisão, para você, mire agora o seu QR Code para garantir, não sei o quê. Então, você vai ver o artigo aí, ele é free, tá? Ele é gratuito, então todo mundo consegue ver em português. Então, é aquela coisa, aquele momento que você vai trocar o capítulo da novela que está chato pelo artigo. Lucas até já conseguiu. Muito bom, Lucas, isso aí. Então, ó, não vou cobrar isso em prova não, tá, gente? É só um complemento do que a gente está falando aqui. Mais uma vez, a velha e conhecida bibliografia recomendada, o meu trau está até aqui do meu lado. Ó. É um livro que eu gosto bastante. Como ele tem PDF facilmente para vocês acessarem, fica a dica. Mas qualquer outro livro de patologia clínica vai trazer esse conteúdo também. Tá? Tem o CARE também, que a gente não tem em PDF, mas que em português, né? Mas que também pode ajudar vocês aí a estudar. Quem quiser comprar, fiquem à vontade. Tá bom? Esse caso clínico aqui de hoje, eu vou pegar o link também para colocar para vocês agora no chat. Dá para acessar pelo QR Code, um formulário de 3 perguntinhas, que eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem. CH, por favor, coloca a lista de presença para eles também no chat, que aí eles vão respondendo a frequência, enquanto eles também respondem o caso. Aí eu volto, corrijo o caso e a gente finaliza. Tá bom, gente? Então, ó, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos aí, foi ótimo, adorei aí a participação, pessoal falando, comentando aí bastante no chat. Espero que tenha sido linda, né, Fernanda? Também adoro essa foto, não é minha, obviamente, tem um RP ali que assinou. Já tem um bom tempo que eu catei ela do Facebook de alguém, mas eu acho ela linda. Um dia a gente vai se encontrar aí nesse V, se Deus quiser. Tá bom, gente? Então, ó, meu e-mail mais uma vez à disposição, o WhatsApp também. Vocês fiquem à vontade para me contactar. Bom, vou colocar o cronômetro na tela, só para também ir contando o tempo para o nosso exercício, e vou colocar o link para vocês fazerem esse formulário. 3 perguntinhas, tá? Já está disponível também no nosso grupo lá do WhatsApp. Aí que ele está colando. Então, em cima está a lista de frequência, embaixo está o link do Forms. Tá bom? Ó, vou fechar aqui minha câmera e colocar o cronômetro de 10 minutos. Já volto, gente. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar que eu estou por aqui. CH, quer complementar também? Pode ficar à vontade. Não, a aula foi maravilhosa. Botou muitos pingos dos is, foi extremamente ilustrada. Eu só vou dar uma dica. Nessas palestras que tem no YouTube, né, eles falam na gíria, né, aquele sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, ISRA. Eles nem falam o sistema renina, angiotensina, aldosterona, falam ISRA. Subentende-se que já é para saber. Nossa, o pessoal já vai ficando tão íntimo, né, que eles vão dando até apelido, assim, já chamam até de outra forma. Exatamente. Essa eu nem conhecia ainda, ISRA. ISRA.
Professor, o senhor vai corrigir esse exercício na aula que vem, mas esse cronômetro é para a gente voltar? Pode sair? Como é que vai ser? Não, então, aí esse cronômetro é para responder o exercício e fazer a chamada ali, né? Responder a frequência. E ainda hoje, assim, a gente consegue fazer a correção, que vai ser bem rapidinho. Ah, tá. Não, é porque eu gosto quando corrige no dia. Porque aí quando Sim, surge, ótimo. A é só gente vai perguntando. conseguir, sim. Tá bom, Pode obrigada, deixar. professor. Nada.
Pronto, estamos de volta, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui do Forms agora, para a gente poder discutir o gabarito da questão. E reforçando só uma coisa importante para a gente lembrar, tá? Que amanhã a gente tem a aula também teórica, a gente vai fazer uma interpretação conjunta de casos que envolvem hematologia, bioquímica e urinálise, e aí vai ser bem legal, a gente vai estar discutindo os casos aqui, eu, professor Carlos Henrique, professora Cristiane. Terça-feira que vem é a nossa prova de patologia da parte de bioquímica, então teremos questões objetivas e questões discursivas. Revisem esse conteúdo, todos os slides já estão no nosso grupo do WhatsApp. Então, terça-feira que vem, às 8 horas da manhã, é a nossa prova de patologia clínica de bioquímica, tá? Não se esqueçam disso. Professor, depois da prova, acabaram as aulas, né? Isso. Aí depois acabou tudo. Na outra semana é a prova optativa. Tá bom. Tá? Carlos Henrique, tem alguma outra consideração que você queira fazer com relação a isso? Não, eu estava ausente até cheguei agora. Não, ô Fabrício, eu estou aqui, é isso mesmo, tá? A única coisa que a gente fala para vocês é que a gente, logo depois que o Fabrício soltar as notas, a gente lança naquela planilha e dá a média de vocês, tá? A única coisa que a gente sempre pede é aqueles que quiserem fazer optativa para aumentar a nota, aumentar o conceito, né? Que vocês avisem isso, as monitoras pegam os nomes, tal, só para a gente ter ideia, porque quando a gente lança as notas no sistema, no CIGAR, a gente repete a média final de vocês, né, naquelas 2 notas antes de consolidar. Então, só para a gente não ter nenhum problema, tá bom? Show, obrigado, professora. Tá? Não sei se ficou claro para todos os alunos, vocês entenderam, pessoal? Por exemplo, sim. A gente soma as 3 notas, tira a média, né? Aí aquela média a gente repete 2 vezes no sistema, no CIGA, né? Por uma questão de facilitar mesmo. Então, quem vai fazer optativa, a gente precisa saber que aí a gente não lança ainda, para depois a gente não ter nenhum problema, tá bom? Porque depois se a gente consolida e dá problema, aí depois tem que abrir processo, é bem complicado para trocar, tá bom? Então tá, pessoal. Show. Obrigado, professor. Vamos lá, então, para o nosso exercício, pessoal. A primeira questão é até discursiva, né? Eu costumo não colocar essas discursivas para esses exercícios rápidos. Poucos alunos responderam até, esperava que mais alunos participassem, mas essa questão também está disponível lá em PDF no grupo para vocês. Paciente felino senil, atáxico, em postura de agachado e parecia incapaz de levantar a cabeça. Ventroflexão do pescoço, que a gente comentou agora há pouco. Não foram observadas alterações em exame neurológico. Comente sobre a importância dos achados do exame bioquímico. Então, a gente tem ali uma concentração de proteínas dentro do normal, albumina, o sódio também ali ainda dentro do normal, o potássio está abaixo. Então, a gente tem uma hipopotassemia, né? E aí a gente vê ali ureia e creatinina, a ureia já está até um pouco acima, então a gente tem uma azotemia ou hiperazotemia, né? Um aumento da concentração ali da ureia sanguínea. Pode ser o início, por exemplo, de uma doença renal crônica se instalando, um animal já fazendo um pouco de poliúria, tá? Ele pode estar ali dentro de uma fase inicial da doença. O potássio, ele representa um parâmetro de boa sensibilidade ali, assim, de detecção também dessa alteração, quando a gente tem o início também da doença, principalmente. A creatinina, ela ainda está dentro do intervalo de referência, mas já beirando o limite superior. Então, provavelmente, um animal de doença renal crônica já começando a fazer uma hipopotassemia pelo efeito de poliúria. Ok? Seria basicamente esse comentário para ser feito, né? Comente sobre a importância dos achados do exame bioquímico. Na segunda pergunta, equinos em função da perda de eletrólitos, frente a uma perda hídrica, em uma sudorese intensa, tendem a desenvolver, eles podem fazer aí facilmente uma desidratação hipotônica. Então, essa tonicidade está relacionada ao que está no sangue, né? Ou seja, o sangue acaba ficando hipotônico, porque ele perde a água e os eletrólitos,
em grande proporção nessa sudorese. Então, o suor dele tem alta concentração. O suor é o hipertônico da história, tá? E aí ele fica desidratado, mas uma desidratação hipotônica. E aí as outras alterações não teriam nada a ver ali, não diz respeito ao caso. A última pergunta: assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta a respeito da hipernatremia. Bom, diabetes mellitus por causar oligúria, não, né? Seria poliúria o sinal clínico esperado. Então, a frase já está até errada aí de cara por isso, né? Se trocasse a oligúria por poliúria, estaria correta, porque representa uma causa coerente para a hipernatremia, porque, na verdade, até a perda de água faz com que concentre mais o sódio no corpo. Então, a hipernatremia, tal como a diabetes mellitus, a diabetes insípidos também causa isso. E a segunda opção é a correta justamente por isso. Na diabetes insípidos, há uma perda de água pura, não perde eletrólito na mesma proporção, né? E o que aumenta a concentração de sódio no sangue, então hipernatremia. A terceira, a restrição do acesso à água ocasionaria uma hiponatremia? Não, ocasionaria uma hipernatremia. Tanto a diabetes mellitus quanto a insípidos causariam hiponatremia e não hipernatremia. Não, a chance maior é o contrário, né? Causar a hipernatremia, tanto uma quanto a outra. O hipoadreno representa uma causa de hipernatremia. Não, o hipoadreno impede que eu recupere o sódio e excrete potássio. Então, o hipoadreno causaria uma hiponatremia, tá? Hipo, porque eu não consigo recuperar o sódio de volta para o sangue, né? Recuperar ele a partir do fluido tubular. Beleza? Finalizamos então por hoje, pessoal. São até 9h58, consegui acabar bem ali no laço da nossa aula, do nosso momento da aula teórica. Agradeço aí mais uma vez a presença de todos, viu? Foi muito bom estar aqui esse momento com vocês. Obrigado, Fernanda, mais uma vez. Obrigado, Ana. Obrigado aí aos professores também, Cristiano, Carlos Henrique. A gente se fala então amanhã, tá, pessoal? Grande abraço a todos aí, uma ótima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau a todos.